Nesse vídeo eu vou discutir o primeiro exercício avaliativo, a solução do primeiro exercício avaliativo, fazer algumas considerações também sobre algumas soluções de vocês, né? O exercício pedia para calcular os logaritmos principais de todas as raízes dessa equação e também as distâncias entre elas. Então, essencialmente, é calcular raiz complexa, certo? É verdade que alguns de vocês escolheram fazer manipulações algébricas e uns justificaram bem as manipulações algébricas, outros fizeram como se estivesse trabalhando com números reais e não justificaram partes importantes. Isso deu para ver no vídeo. Aqui eu vou utilizar o que a gente viu em sala, que são as raízes complexas, tá? Aqui eu vou até deixar escrito da maneira como está lá no teorema de raiz complexa, e aí fica explícito que o Z0 está sendo menos 16, certo? E obviamente o módulo dele é R0. O argumento dele, a gente lembra que a gente convencionou que o argumento principal fica entre menos π e π aberto em π, né? Muitos de vocês consideraram que o argumento era π, eu imagino que pensando que a convenção seja de 0 a 2π e que não tem problema, apesar que eu alertei vocês que a gente não fique mudando a convenção e que fixe em menos π. Mas nesse caso aqui, as soluções, o teorema lá nosso dizia que as soluções eram dadas pela seguinte expressão. Aqui aparecia o 2 vezes j menos 1 vezes π dividido por n mais i seno desse mesmo ângulo aí, θ sobre n, mais 2 vezes j menos 1π sobre n. Isso para j de 1 até n. Neste caso, que é o caso do exercício, o Z0 é menos 16, de modo que R0 é 16 positivo, θ é menos π e n igual a 4. Logo, quando eu substituo aí Z1, Z1 é quando J é 1. Quando J é 1, percebe que R0 elevado a 1 sobre n é a raiz quarta de 16, que é 2. Né? E aí vai ficar cosseno de θ sobre n. Mas θ é menos π e n é 4. Mais i seno de menos π sobre 4. Isso aqui vai dar 2 vezes raiz de 2 sobre 2, que é o seno de menos π sobre 4, e menos raiz de 2 sobre 2, e raiz de 2 sobre 2. Quer dizer que Z1 será raiz de 2 menos i raiz de 2. Ok? Então aí está a nossa primeira raiz. A segunda raiz, quando j é igual a 2, a gente percebe que quando j é igual a 2, j menos 1 é 1, e ali eu fico com 2π sobre 4, certo? Então vai ficar um 2 multiplicado pelo cosseno de menos π sobre 4 mais 2π sobre 4. Vou repetir aqui, menos π sobre 4 mais 2π sobre 4. Observe que menos π sobre 4 mais 2π sobre 4 é π sobre 4.
De modo que aqui é o cosseno de π sobre 4, que vale raiz de 2 sobre 2. E aqui é o seno de π sobre 4, que também vale raiz de 2 sobre 2. Quando eu multiplico por 2, isso me diz que o Z2 é raiz de 2 mais I raiz de 2. E aí eu tenho a minha segunda raiz de menos 16, raiz complexa. Terceira, quando Z é igual a 3. Quando Z é igual a 3, olhando aqui para a minha fórmula de raízes complexas, J menos 1 é 2. Então eu fico com 4π sobre 4 ali, ó. Vai ficar... Estou colocando com detalhes aqui para a gente ficar observando o uso da fórmula. Então, 4π sobre 4 mais I seno I seno de menos π sobre 4 mais 4π sobre 4. Ok. Aqui o que a gente tem? Menos π sobre 4 mais 4π sobre 4 é 3π sobre 4. O cosseno de 3π sobre 4 é negativo. Tá? Esse aqui vale menos raiz de 2 sobre 2. Porém, o seno é positivo. Raiz de 2 sobre 2. Então, Z3 é menos raiz de 2 mais I raiz de 2. Essa é a terceira raiz. E, finalmente, a Z4 duas vezes cosseno de menos π sobre 4. Eu observo, quando J é 4, J menos 1 é 3, multiplicado por 2, 6, 6π sobre 4. Aqui é o 6π sobre 4. Bom, mais I seno de menos π sobre 4 mais 6π sobre 4. Novamente eu observo, aqui vai dar 5π sobre 4, aqui é quando tanto o cosseno quanto o seno são negativos. Eu vou estar no terceiro quadrante. Então, a quarta raiz é essa que eu acabei de escrever aí. Aqui a gente tinha as raízes. Esse quadrado está inscrito em uma circunferência, né? O Z1, esse é o Z2. O Z1 tem parte imaginária negativa, então ele está aqui. O Z3 ele tem parte real negativa e imaginária positiva. E o Z4 tem ambas. Claro que a gente tem as diagonais. E, bem, uma vez que números complexos com mesma parte real ou mesma parte imaginária, a distância entre eles se resume. Muita gente fez essa conta e não me explicou, né? Eu estou explicando. Ó. A distância entre eles se resume em fazer a diferença entre as partes, o módulo da diferença entre as partes que não são iguais. Por exemplo, Z1 e Z2 têm a mesma parte real, então basta eu calcular o módulo da diferença entre a parte imaginária. Então, menos raiz de 2 menos raiz de 2 é menos 2 raiz de 2, em módulo 2 raiz de 2. Isso também geometricamente se observa, né, uma vez que aqui é raiz de 2.
aqui é raiz de 2, aqui é raiz de 2 e aqui é raiz de 2. Então, a distância de Z2 a Z3, a distância entre dois pontos consecutivos, dois vértices consecutivos desse quadrado, né, sempre é 2 vezes raiz de 2. Bem, e a diagonal é um teorema de Pitágoras que a gente faz. Vou colocar aí distância entre Z1 e Z2 é 2 raiz de 2. Vou até colocar igual às outras, né? Igual a distância de Z2 a Z3, igual a distância de Z3 a Z4, que é igual a distância de Z4 a Z1. Todas são 2 raiz de 2. Certo? E distância simétrica, tanto de um lado quanto de outro. O que faltou aí? Faltou calcular as distâncias de Z1 a Z3 e de Z2 a Z4, que é igual a raiz da soma dos quadrados, né? Ou seja, é raiz de 2 mais 2, raiz de 4, 2. Então, estão aí as distâncias. Para a gente calcular os logaritmos, é necessário ter em mente os ângulos, os argumentos principais. Ok? Então, além disso, temos que o logaritmo principal é o ln do módulo do argumento principal, mais i vezes o argumento principal. Como? Veja que o módulo de zj é sempre 2, né, que R0 elevado a 1/4 é sempre 2. E, vamos lá, argumento de Z1. Lembra quem é Z1? Z1 é esse aqui, ó. O argumento dele, se a gente quiser olhar geometricamente, ele está aqui embaixo. Ele é menos π sobre 4. Vou começar dele. Menos π sobre 4. Argumento de Z1 é menos π sobre 4. Argumento de Z2 é π sobre 4. Argumento de Z3. Argumento de Z3 é 3π sobre 4. E argumento de Z4, eu não vou colocar 5π sobre 4, é menos 3π sobre 4, uma vez que meu argumento principal está variando de menos π a π. Bom, isso dá diferença, gente, no valor do logaritmo principal. Então, o log principal de Z1 é ln de 2, né? Mais i vezes o argumento principal de Z1, que é menos π sobre 2, π sobre 4, é menos π sobre 4. O log de Z2, que é ln de 2, mais i vezes o seu argumento principal, log de Z3, ln de 2, mais i vezes argumento principal, e finalmente log de Z4, ln de 2, no caso menos i 3π sobre 4.
E aí a gente encerra tudo que foi pedido no exercício.